Então, mais. hoje estamos a gravar o episódio 115, acho eu. Acho que sim. E estamos as três a conversar sem guião, sem intro. Estou a notar a excitação da Billy, não é? Isto é absolutamente contra a natura para mim. A Billy está nas suas 7 quintas. Eu também estou toda contente. Eu digo-vos, os meus podcasts preferidos, que eu ouço bastante, e eu adoro quando as pessoas conversam umas com as outras, como se tu estivesses a ouvir uma conversa de amigas. Eu também adoro. Porque dá muito mais essa sensação de behind the scenes, não é? Não é uma coisa preparada, polida. Exatamente. Não que as nossas conversas costumem ser muito polidas, pelo menos da minha parte. Não, claramente não é? Mas há um tema. Mas há um tema. Estamos no extremo de nem sequer haver um tema. E pensámos um bocadinho. Podemos dizer que estás no carro. Sim, por favor, avisa a navegação, porque estou a conduzir no Porto num dia de chuva, portanto isto pode dar aso a impropérios, a buzinedelas e a alguma má disposição, ok? Podem ver assim um lado mais negro meu. Eu acho que nós nos transformamos quando conduzimos, pelo menos eu sinto isso, às vezes torno-me um bocadinho mais intolerante. Sim. Há pessoas que ficam ultra agressivas ao volante e depois conheces, quando estás com elas, normalmente são pessoas aparentemente normais. Dentro deles. Eu odeio conduzir na cidade, que se for preciso conduzo, claro, mas odeio conduzir sobretudo porque começa a suar. Ainda por cima a suar de sítios onde eu não quero suar, nomeadamente o bigode, que a pessoa começa assim, tipo a ver tudo torto. Eu também tenho um aviso à navegação, que é, eu estou com Covid, portanto já tenho, os meus neurónios não estão todos a funcionar. E acordei mas não estás hoje... a contagiar os ouvintes. Não. E acordei hoje às 4 da manhã, aliás eu estou aqui a ver-me no vídeo, só vejo olheiras. Portanto ainda estou menos eloquente, não que alguma vez seja especialmente eloquente, mas... Olha, Eli, antes de tu te ligares, eu e a Constança estávamos aqui a falar de cenas. Cenas, 2 pontos, a saber. A linha número A. Tenho um amigo... números e tu As. Ok, tu letras. Não, a linha número A. Opção número A. Estávamos a falar de workshops. Nomeadamente aquele que a Constança tem planeado com a sua amiga Rocio. E eu estava a falar, conta-me como é que tem sido, porque para mim isto é um caso de estudo total, que é o que é que converte e o que é que não converte. Porque eu própria também tenho workshops e ando numa loucura para ver se consigo encher as vagas. Portanto, estava-lhe a perguntar e estava o chamado a espremê-la, tipo suminho de laranja, e a perguntar-lhe tudo. E depois disseste, vamos gravar. Vamos gravar. Antes que me respondas. Então, há que dizer que eu vivo na Espanha vaziada, como eles chamam, não é? Na província das províncias, numa aldeola a 30 km de Logronho, que já é o fim do mundo. Aliás, eu nunca tinha ouvido falar em Logronho antes de vir para a Espanha. Logronho está a 1h30 a 1 hora de Pamplona. E eu vivo numa aldeiazinha. Por outro lado, as pessoas que me seguem no Instagram e que liam o meu blog e tudo isso, há muitas portuguesas, também há bastante espanholas. Agora que eu vivo em Espanha, elas saíram todas das trevas, porque eu acho que é porque elas não... Como eu escrevia em inglês e em português, elas deviam achar que eu não percebia espanhol, e então agora que estou em Espanha, de repente sentem-se à vontade para me escrever em espanhol, é curioso. Portanto, descobri que tenho imensas espanholas. Pronto, e depois há pessoas de outras nacionalidades. Mas isto para dizer que pessoas de Logronho, eu acho que não tenho nenhumas seguidoras. Portanto, encher um workshop que já nem sequer é em Logronho, é numa aldeola a 30 km de Logronho, está a ser complicado. Tivemos algumas pessoas interessadas, umas recuaram um bocado quando nós dissemos o preço, não é especialmente elevado, mas pronto, aqui para a Espanha... Não só o poder de compra é mais pequeno, como as pessoas gostam de gastar o pouco dinheiro que têm em jantar fora. É onde eles gastam dinheiro. E a beber copos de vinho na rua.
Mas, quando eu anunciei isto, um monte de gente me disse, faz online, faz em Lisboa. Também houve várias pessoas que me escreveram a dizer, faz em Lisboa. E eu disse, eu em Lisboa só vou para aí dia 23 de dezembro, portanto não dá. Mas se eu tivesse a viver em Lisboa, se pudesse ir a Lisboa nos feriados de dezembro, faria um workshop, mas mesmo, não sei onde. Mas pronto. Mas então o que eu combinei com a Rocio, vamos lhe chamar Rocio, que é mais fácil, foi que vamos fazer um em castelhano as duas e depois eu faço um em português. Idealmente agora ainda no mês de novembro. Eu nunca estava agora a dizer à Billy que eu não vamos fazer no Zoom ao vivo, mas eu não domino minimamente o Zoom, portanto vou ter que fazer assim uma sessão de treino. E em inglês não te pediram? Algumas pessoas pediram em inglês, talvez. Não sei. Okay. É que em inglês já há tanta coisa. Claro. É tão mais fácil, não é? Claro. Se calhar há tanta coisa, mas as pessoas que me seguem se calhar gostavam de ver a minha abordagem, mas eu acho que inglês posso depois perguntar se alguém está interessada. Olha, e na tua base de seguidores, eu continuo aqui a espremer o sumo toda a Constança, vou aproveitar que ela está meio grog e tal, e assim... Sem defesa. Na tua base de seguidores, tu tens ideia se as pessoas, por causa do português, o espanhol e o inglês, tens ideia de onde é que as pessoas são, / geografias assim em geral, não é em particular, e em que língua é que te seguem? Sim. Eu vejo as estatísticas, isso mesmo quando ainda tinha o blog. A maior parte é de Portugal, depois há algumas brasileiras, imensa gente da Europa, porque Espanha, França, Reino Unido, porque como eu saí naquela revista do IKEA Family em 2009, é impressionante o impacto que isso teve. Na altura não fazia ideia. E há montes de gente, de alemãs, austríacas, isso que ainda me seguem desde essa altura. Mas a esmagadora maioria, metade, 50 e tal %, é de Portugal. E curiosamente da minha idade, tem envelhecido comigo. Portanto, acho que agora é tipo 36 aos 44, já não sei quais é que são as tabelas de idades deles, o escalão. Acho que sim. E quase tudo mulheres, há alguns homens, mas pá, 90 e tal %. É um público muito parecido com o meu, porque é curioso, porque eu escrevia, nós já tivemos esta conversa montes de vezes, de escrever em inglês, escrever em português, traduzir, não traduzir. Às vezes comentários passivos, agressivos sobre porque é que escreves em inglês. Sim. Pronto, e o que eu comecei a reparar é que eu tenho a minha newsletter que eu chamo Carta para os Amigos e que estava a escrever antes de começarmos a gravação. Eu escrevo em inglês e depois abri uma secção que é em português, que é um quadradinho azul, onde eu escrevo em português e que não é propriamente a repetição daquilo que eu escrevi em inglês, para mim é como se fosse um extra, para quem fala português. E o que é que eu sinto? Sim, a mim dá a ideia que é um resumo e com informações mais pertinentes a quem vive em Portugal, não é? E a quem fala português. Porque falo, por exemplo, mais aqui da Anitta no trabalho, como é em português, em inglês acaba por, quer dizer, algo... Enfim, e o que é que eu comecei a reparar? Isso muito bem, sabes que eu desculpa interromper-te, mas eu ando há anos, como tudo, não é? Já é sempre como eu começo a minha frase, eu ando há anos a pensar em... E eu tinha uma newsletter ao princípio e deixei de escrever, eu deixei de pensar em andar com isso para a frente, precisamente por isso, porque eu não queria estar a escrever em português e inglês, porque eu já estava completamente burned out de fazer isso no blog. Cada post me levava-me bem 4 horas. Também é o que tu dizes, que demora a tua newsletter a escrever, não é? Sim. A minha newsletter é entre 4 a 6 horas. Tu fizeste isso muito bem. Gosto muito da maneira como tu deste a volta ao tema. O que eu começo a reparar é que eu tenho cada vez mais pessoas em Portugal a ler-me. Muitas delas leem a parte em inglês também, porque também sabem falar inglês. Mas tenho cada vez mais público português. E notei, por exemplo, quando comecei a traduzir os esquemas de tricô, que também só tinha todos em inglês, igual comecei a tê-los em inglês e em português. Ainda não estão todos traduzidos. Mas comecei a ver que saíam mais. Bom, claro. Estou longe de ser um sucesso de vendas, atenção. Claro. Mas, não, ainda falta. Aliás, hoje o que estive a escrever da newsletter também fala sobre isso, como isto é tudo, acaba por ser tudo assim, a numbers game é assim. Porque se a gente for ver, as taxas de conversão são sempre baixas, não é? E ninguém quer ser uma taxa de conversão, objetivamente. Eu também não quero ser a taxa de conversão de ninguém. Mas... falando, ok, não lhe chamando taxa de conversão, a pessoa que vê, imagina, eu esta semana lancei este chale dourado, que é o chale que eu tenho até posto agora, porque eu adoro o chale e é levezinho, lancei a receita e
Das pessoas todas que abriram, houve uma que foi comprar. E eu fiquei eternamente agradecida a essa pessoa. E não lhe quero chamar taxa de conversão, porque essa pessoa é uma pessoa que achou que valia a pena comprar e valorizou, e portanto estou para todo sempre agradecida. Mas de facto eu preciso de vender pelo menos 100 para isto começar a ter um break-even. Nem estou a falar de ter lucro. Portanto, isto é mesmo um jogo de números. A minha pergunta, e para as duas, é quanto tempo é que vocês testam isto? Ou seja, eu acho que acabo por ir testando formatos e desmoralizo um bocadinho quando o resultado não é imediato, não é? Acho que quase consequência desta cultura do imediatismo e do na hora, não é? Mas a verdade é que isto requer muita persistência, não é? Porque, por exemplo, Constança, estamos a falar, tu já tens isto há uma década? 15 anos, 16. E a questão é essa, como é que vocês fazem para ir também testando isto sem desistir logo a seguir a primeira semana? Desculpa que eu estou a tentar aqui não bater em nenhum caminhão, mas percebemos que a certa altura, se calhar, o formato não funcionou, outro formato funcionou. Como é que vocês fazem essa gestão? Queres responder tu, Constança? Não, diz tu, estávamos a falar do teu caso. Aliás, eu ia-te perguntar se, ao teres as tuas receitas no Ravelry, que é para quem não conhece, é uma... Como é que tu chamas aquilo? É uma loja gigantesca. É uma plataforma de tricô e crochê. Exatamente, que tem um motor de busca muito bom e muito potente. Sim. E que também tem gente que te segue, porque aquilo quase que é uma rede social ao mesmo tempo, não é? Tu segues pessoas, imagino, eu já não uso há muito tempo, mas imagino que as pessoas que tu segues, quando lançam alguma coisa, te aparece um alerta ou não? Não funciona tanto assim, com alguma pena minha. A tua taxa de conversão, estavas a falar em relação às pessoas que te seguem, às pessoas que abrem a tua newsletter. Sim. Depois há as pessoas que te seguem no Instagram, não é? E depois há as pessoas que procuram no Ravelry, e isso demorará mais tempo. Eu, honestamente, nem sei se alguém me procurará no Ravelry. Portanto, eu tenho lá as receitas todas à venda. Shine, não é? Procura o... Sim. Ou procura pela lã, ou pelo... Sim. Como é que vai lá parar, não faço ideia. No Ravelry não estudei suficientemente a coisa. Eu sei que é uma plataforma, eu já a uso há muitos anos, mas ela é tão ampla que eu tenho a certeza que podia puxar muito mais por lá e não consigo chegar a tudo. Portanto, eu tenho estado a apostar sobretudo na minha newsletter, porque é o que eu controlo, não é? Portanto, eu pago ao MailChimp e eu tenho direito a manter os contactos das pessoas que assinam e que querem. Portanto, eu não ando a ir buscar contactos a quem não quer, não adiciono ninguém que não queira ser adicionado. Para mim é a grande vantagem de ter a newsletter, é que tu controlas a rede de contactos e controlas quando e o que é que tu escreves, enquanto que às tantas no Instagram podes ser tentada a vou fazer uma reel porque a reel chega mais longe do que um post. Aqui eu não tenho nada disso, na minha newsletter eu escrevo sobre o que eu quero, quando eu quero. Vai diretamente para a caixa de correio das pessoas. Vai para a caixa de correio. Direta, não há intermediários, não há nada. Não há nada. E depois a pessoa escolhe abrir ou não abrir. Claro. E quem lê, quem abre e lê, quem abre escolhe ler ou não ler, não é? E quem lê escolhe carregar nos botões ou não. Portanto, o poder é da pessoa. A pergunta qual era? Que eu já me esqueci. Como é que testas os formatos e sabes... Eu não testo muito. E respondendo a Eli, quanto tempo é que a gente testa até... Olha... A minha reflexão hoje na newsletter é exatamente sobre a sustentabilidade do modelo de negócio, que neste momento este modelo de negócio é completamente insustentável. Portanto, muitos designers o que fazem é que complementam a carreira com dar aulas. E depois dar aulas também é um jogo de marketing, não é? Porque ou tens uma parceria com alguém, ou uma loja, ou uma marca que tem uma base de dados muito maior do que a tua, ou então andas a partir pedra, que é o que me está a acontecer agora, precisamente para chegar mais longe com os workshops do Porto, porque ainda tenho várias vagas para preencher. Os workshops são no dia 12, ainda falta um bocadinho, nós hoje estamos a gravar, é 27 de outubro, ainda falta um bocadinho, mas eu estou a ver os dias a passar e eu não estou a ter novas inscrições, o que é assim um bocadinho assustador. E está bem anunciado lá na loja, porque os clientes que vão à loja, porque há sempre clientes fiéis, eu já mandei
pessoas a comunicar, não é? Pronto, eu já mandei um cartaz para elas terem lá. Uma coisa que funcionou. Respondendo à Ellie, quanto tempo é que eu testo? Eu não sou muito sistemática a testar. E quanto tempo é que testamos antes de desistir? Olha, eu não posso desistir simplesmente porque as coisas estão cá dentro e têm que sair, basicamente. Como eu faço para complementar esta parte de negócio que não me traz rendimento suficiente, não chega a break-even, é complementar com client work em design e em ilustração. Portanto, é daí que vem a grande parte do meu rendimento. Honestamente, neste momento o design, eu dei algumas aulas e continuo a dar aulas, mas as aulas também ainda não me garantem um rendimento suficiente. Estas aulas que agora começo a organizar já se aproximam mais de garantir esse rendimento. O que é que se passa? Eu ainda tenho que investir muito, 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 muito. E nem é a criar as aulas, porque eu já tenho as aulas mais ou menos todas criadas. Eu tenho que investir muito em marketing. Ou seja, passo muito tempo a criar visuais para partilhar, a criar stories para partilhar. No outro dia fiz um direto, que é totalmente saltar para fora de pé, para dentro da piscina, para fora de pé. E Eu vi os últimos 5 minutos só porque achei que era uma hora mais tarde. Tive pena, queria estar lá a apoiar-te. Ai, que querida! Meu Deus, eu chego e começo a ver, estou toda despenteada, meu Deus, e agora começo a gaguejar. As americanas de ano, ai desculpem, hoje não me pintei, não é? Exato, tenho aqui uma borbulha. Por Deus. E pronto, também aquilo foi assim uma decisão assim um bocado tipo sexta de manhã, pensei, não, eu tenho que fazer e tem que ser a hora do almoço. Ora, eu tenho as horas do almoço sempre todas preenchidas ou com yoga ou com não sei o quê, ou com não sei o que mais. Então é hoje, eu não faço hoje. E pronto, e esse direto foi bom porque esse sim converteu. Esse trouxe uma pessoa interessada, mas os meus números são todos estes, não é? Uma pessoa interessada e uma pessoa que se inscreveu. E, portanto, eu já percebi que vou ter que fazer, tipo, diretos por essas horas de almoço todas. E a loja também, eu acho que, sendo isto uma parceria e que tu vais, imagino, dividir os lucros vão ser divididos a meio ou em partes, eu acho que a loja tem tanta responsabilidade como tu em promover. Até porque lhes interessa, porque traz pessoas que depois compram lá lãs e tudo, não é? Sim, portanto, agora vou também sugerir fazermos um direto juntas, porque elas têm uma base diferente da minha, claro. que é uma base totalmente que me interessa a mim, porque são as pessoas que estão investidas na loja. Exatamente, e vão, sabem onde é, gostam, ainda por cima é uma loja bonita, eu fui já lá uma vez, não é? Portanto, eu acho que eu se tivesse uma loja, tinha sempre um quadro de giz onde escrevia próximos workshops, exato, não é? Porque exato. as pessoas querem. Exato, mas só criar esse cartaz para pôr lá e criar os visuais para partilhar no Instagram, tudo isso leva tempo, não é? Claro. São horas e horas de marketing que estás ali a investir. Pronto, e acho que eu teria muita coisa a dizer sobre o tema, mas agora passo-te a palavra a ti, Constança. Olha, quando eu comecei com esta incursão na vida online, eu comecei à medida que ia aprendendo a cozer, comecei a fazer sacos e as pessoas começaram a ter interesse nisso. E comecei a fazer um bocado à medida do que me apetecia fazer e que tinha respostas. Enquanto estive em Lisboa, nunca ganhei o suficiente para dizer que era minimamente independente financeiramente. Não, mas pronto, dava para uns extras, obviamente cobria os materiais e isso. Nunca pedi preços que eu achava que fossem decentes. Portanto, rapidamente percebi que era insustentável. E percebi que, primeiro, era insustentável porquê? Pois eu cheguei a esta conclusão. Eu acho que as coisas feitas à mão, vamos lhe chamar artesanato, enfim, não sei se não é um termo com o qual eu esteja especialmente confortável em relação às coisas que eu fazia, eu acho que tem que ser para os preços, para a pessoa poder praticar preços que façam sentido e que reflitam as horas não só de trabalho, como custos de materiais, como o processo criativo, tudo isso, e depois tudo o resto, marketing e tudo isso, tem que ser só para produtos de luxo e para uma clientela de luxo. E quem me comprava eram pessoas como eu, classe média, pessoas relativamente novas, tudo isso, e que me comparavam aos preços da Parfois e da Zara não é? E não é a mesma coisa? Eu na altura mandava vir tecidos dos Estados Unidos e usava tecidos antigos e percebi, não, isto não dá. E a certa altura já estava a começar
resent aquilo que fazia, não é? Já não fazia as coisas com gosto, até porque cozer é uma coisa extremamente cansativa, em termos físicos mesmo. E eu pensei, não, isto não dá. Então comecei, houve uma vez, já não sei se foi em conversa com alguém, ou com a minha mãe, ou se fui eu, ou se foi uma mistura disto tudo, pensei, não, o que eu posso fazer é dar ferramentas às pessoas para fazerem elas próprias. E comecei com os kits, os quilt kits para as pessoas Eu fazerem lembro-me. mantas de patchwork. E isso foi uma loucura, uma loucura. Também não estava a ganhar assim especial, enfim, o meu lucro não era enorme, mas era qualquer coisa. Dava-me imenso gozo, porque eu percebi que as pessoas, pelo que me escreveu, e sim, ouvi as pessoas, diziam, porque também foi quando o patchwork começou a chegar a Portugal e eu também tive um bocadinho da sorte de ser das primeiras, não propriamente estar na crista da onda, mas havia poucos blogs na altura, as pessoas eram extremamente fiéis aos blogs, iam todos os dias ver. Isso, quer dizer, não tem nada a ver com Não o tem nada a dilúvio ver. de gente que há hoje em dia e o barulho. E mesmo que tu sejas fiel a alguém, tu não vês as coisas e não te lembras. E há tanta gente que tu segues que não te lembras de ir lá todos os dias escrever no Instagram. Há muitas solicitações no nome dessa pessoa. Pronto. E então, os kits foram uma loucura. Fiz-los quando estava em Inglaterra. Cheguei a fazer quando estava na Nova Zelândia e os portos eram loucos porque a maior parte das pessoas estava na Europa. E curiosamente, eu tenho aqui vários kits cortados que estou sempre a pensar, eu tenho que porque as pessoas continuam a pedir, tenho que voltar a fazer isto, tenho que voltar a fazer isto. Só que eu tenho que reescrever as instruções porque as fotografias estão fraquinhas, já foram são fotografias de há 10 anos, quer dizer, não. E entretanto, isto coincidiu com ter tido filhos e começar a ter muito menos tempo, bebés, sozinha e tal, tal. E comecei a perceber que eu tinha que dar o salto e tinha que fazer aquilo que na altura se falava muito de rendimento passivo, passive income, não é? Comecei a pensar, eu tenho que fazer moldes, eu tenho que os vender as instruções na internet, ainda nem pensava em dar aulas. E nunca fui para a frente com isso, pronto. Depois fomos para a Nova Zelândia, foi uma altura, mesmo psicologicamente para mim foi muito complicado, fui muito abaixo, pronto, e depois entrei nesta na coisa corriqueira do dia a dia, aquilo que falávamos no último episódio de as pequenas coisas do presente sobrepunham-se sempre, e as pequenas obrigações imediatas sobrepunham-se sempre ao que é que eu vou fazer. E pronto, e depois acho que perdi um bocado o comboio a montes de coisas. Se eu tivesse continuado em Portugal, teria podido fazer outras coisas, mas pronto, não era o caminho que eu queria. E hoje em dia, a história das aulas, e isso eu também te ia dizer a ti, nós agora temos não só pela tecnologia, como também pelo confinamento, que desbloqueou imensas pessoas com o Zoom e com tudo isso, temos essa possibilidade. Tu própria podes começar a dar aulas por tua conta. Posso, Portanto, lá está. O dar aulas por minha conta é sempre online. Sim, mas pronto, lá está, tem sempre a parte de marketing. Tenho, claro. Eu que posso começar a dar aulas online e organizá-las sim, não há dúvida. Eu acho que sim. Acho que o meu bloqueio sempre foi lidar com a parte administrativa da coisa. Sim, percebo perfeitamente. Mas agora, contudo, para estes workshops no Porto, sou eu que estou a lidar, criei um formulário, sabes, com as instruções de pagamento muito simples, é uma coisa que eu posso perfeitamente replicar para as aulas online. É um bloqueio mental que eu tenho que ultrapassar. Pronto, não tem mais do que isso. Isso não significa que eu acho que até pode ser, públicos não é completamente diferente, acho que se sobrepõem no meio, há pessoas que fazem aulas online e fazem fisicamente, mas acho que o tricô, pelo género, não só porque é uma coisa feita à mão, dos pontos, e é bom ter uma professora, como as pessoas gostam muito de estar ali em comunidade, não é? 4 ou 5 pessoas à volta de uma mesa a fazer, portanto acho que haverá sempre espaço para fazer aulas em espaços físicos. Eu acho que sim, eu acho que por acaso o tricô se presta às duas coisas e o público também se presta às duas coisas. Portanto, há pessoas que vão fazer aulas físicas que também fazem aulas online. Claro, e depois há pessoas que não podem. Por exemplo, eu tive aqui há tempos uma aluna que era surda e obviamente ela precisava de uma aula presencial porque precisa de ver a minha boca, porque precisa de me escrever coisas, porque... Pronto, não dá para estar... As pessoas que vivem como eu, em Moimenta da Beira, não é?
e que não conseguem meter-se num comboio e ir a Lisboa ou Porto. E depois temos também... essas pessoas que estão longe e assim têm a oportunidade de dar aulas e, por exemplo, já dei várias aulas online, sempre através da Companhia das Agulhas, no caso. E por exemplo, tenho alunas no Algarve, tenho uma aluna incrível, que é uma pessoa que traz sempre todas as intervenções dela, já lhe disse isto, portanto não é assim, todas as intervenções são positivas e não teria tido a oportunidade de ter aulas, de dar aulas em que ela participava se fosse só o presencial. Portanto, eu acho que sim, que existe um público que às vezes se sobrepõe para as duas coisas, sim, e o tricô dá para isso sem problemas. Eli, e tu e o teu marketing, conta-nos lá, ainda por cima marketing, sendo que o teu trabalho é marketing. Pois, eu acho que dava para voltarmos ao episódio do Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Custa-me horrores fazer o meu marketing, o que é um exercício de tentar racionalizar, tornar menos emocional, ou retirar a parte emocional do processo todo. E tem sido uma conquista. Mas o que eu percebi e que tem funcionado, no meu caso, deixou de ser publicidade ou comunicação mais convencional. O que tem funcionado é networking, é efetivamente dar a conhecer o meu trabalho de uma forma em contexto que não é o post no LinkedIn ou o post no Instagram ou o site. Os resultados que tenho tido, as leads, os projetos que têm entrado, cada vez mais resultado de conversa com a pessoa X que conhece alguém ou que está à procura de, ou que não fazia ideia efetivamente da extensão do meu trabalho, ou que eu estava disponível. E então tenho apostado muito mais nos contactos que vou fazendo, por exemplo, através da Ganexa, da Venture Capital, onde vou contactando com uma série de startups e com pessoas da área, acaba por ter muito mais resultado, muito mais impacto, muito mais conversão, porque ao fazer a avaliação, ao tocar nos pontos mais relevantes, ao mostrar as fragilidades dos projetos em curso, acaba por fazer muito mais sentido para essas pessoas pensarem em usar os meus serviços. Mas o teu modelo de negócio também é muito mais B2B, não é? O meu modelo de negócio é consultoria e, portanto, sim, B2B neste caso, não é? Que é também como é o meu modelo de negócio na parte do design e da ilustração também quase sempre. Sim. Já não estou... Tenho agora, na colaboração ao fazer parte do departamento de marketing, que se chama mesmo departamento de marketing, não é o departamento de marketing de qualquer outro sítio. Sim, nós depois pomos um link nas show notes. Ao fazer parte do departamento de marketing, tem uma componente do meu trabalho que é direto ao consumidor, não é? Que é B2C, dependendo dos projetos, dependendo dos clientes que estou a gerir, que estou a trabalhar e das marcas que estou a trabalhar. Mas nesta componente de Eli, é B2B, não é? É chegar exatamente à empresa, à marca, ao fundador que precisa dos meus serviços, basicamente. E depois o trabalho em si já é B2C. mas todo o esforço anterior acaba por chegar, tentar fazer com que as pessoas percebam quais são efetivamente as suas necessidades, porque uma das grandes barreiras que eu fui sentindo e que estava assim, eu acho que estava bloqueada porque não tinha assumido isso, a maior parte das pessoas não entende o que é que eu faço, no sentido em que se eu disser, eu faço estratégia de marca, eu faço posicionamento de marca, eu faço segmentação de consumidor, eu faço... Não é claro, porque a maior parte das pessoas diz, mas eu sei quem é que sou, quem é que eu quero, quem é que são os meus consumidores, ou os meus clientes, ou eu sei o que é que a minha marca é, e acabavam por não perceber efetivamente a extensão do que é a estratégia de marca.
porque é muito mais fácil, ou seria muito mais direto se eu dissesse, ok, eu faço publicidade, ou faço marketing digital, portanto, é muito mais claro para as pessoas. E eu acho que havia aqui um desfazamento entre o que é a minha área de maior competência, onde eu aporto mais valor, onde eu tenho mais conhecimento, que é tudo antes, não é? Que é tudo o behind the scenes que o consumidor não vê, não é? Não está por dentro, mas é tudo o que ele vai experimentar depois, depois vai influenciar tudo o que é a expressão da marca e a experiência que o consumidor vai ter. E, portanto, tive de ultrapassar esta barreira e começar a ser mais concreta nas interações para que, ao tornar isto mais específico, mais personalizado, se eu estou com alguém que tem uma marca, que tem uma empresa, onde eu noto fragilidades em termos de estratégia, eu torno-as evidentes para que a pessoa perceba que há uma necessidade de intervir ali. E portanto, tem sido mais quase um marketing one-to-one e com melhores resultados do que fazer publicidade ou comunicação de projetos onde estive ou a que estou associada ou o que quer que seja. Uma pergunta, tu abordas diretamente uma pessoa que tenha uma marca e que tu conheças minimamente e dizer, olha, é uma coisa de uma maneira diplomática, eu acho que tu podias fazer muito mais se fosses por aqui, ou Olha, se me contactares? depende de quem está do outro lado. Quando é, por exemplo, uma startup, quando é alguém que está a começar um projeto, onde eu sinto que não há necessariamente dentro da organização ou pela pessoa que a pessoa não vai sentir-se melindrada, eu vou e digo, olha, eu acho que fazia sentido ver por este ângulo ou explorar aquilo, olha, noto fragilidades ali. É muito mais fácil fazer isso num âmbito de quando estou em conversas de deal flow na Ganexa, em que uma startup vem apresentar o seu projeto e eu tenho de fazer perguntas para poder avaliar a oportunidade de investimento e é muito mais natural. E, portanto, sim. No caso de pessoas com quem tenho confiança, amigos conhecidos e que sei que não tenho problemas em dizer, mas aquela campanha que vocês fizeram não faz sentido nenhum. E aquela marca que. Pronto, às vezes sou um bocadinho bruta demais ou direta demais e posso ferir suscetibilidades, mas como pronto, são pessoas que conheço, já me conhecem um bocadinho, sabem que é uma parte de defeito profissional, ser demasiado cáustica também. Agora, eu não faço cold calls de vejo a marca ou conheço a empresa e vou tentar perceber quem é que está à frente e dizer-lhes, precisam aqui de uma intervenção. Isso não tem essa coragem. Essa agressividade, é mais isso, não é? É uma agressividade de negócio, mas é muito são situações delicadas, em que tu próprio podes ficar depois sem pés. Isso para mim também me parece um perfeito pesadelo. Seria a abordagem do americano agressivo, imagino. E é muito, não é? Eu recebo muito isso. Eu tenho uma série de contactos diretos no LinkedIn em que dizem sou da agência Y ou da marca X e acho que podia ajudar-te a crescer o negócio da tua consultora. Assim. Está bem, mas é por escrito. Mesmo sendo por escrito. Sim, não pode fazer por escrito. Não, é diferente. Sabes que a dada altura, aqui um parênteses, eu vou tentar ser breve para não cortar o teu raciocínio. Quando eu vivia no Panamá, às tantas uma pessoa que eu conheço, que fazia parte do meu grupo de amigos na altura, que representava uma marca de vinhos, queria muito que eu me transformasse na vendedora dos vinhos lá no Panamá. Eu fazer vendas e eu dizia-lhe, não é o meu perfil, não é o meu perfil. Não, mas tu vais, eu ajudo. E tanto insistiu, que lá andava eu com as garrafinhas a eu levar às enotecas e a dizer, prove. Que era assim, tipo, o pesadelo absoluto. Não é que eu não gostasse do vinho, não é, mas para mim era o pesadelo.
Sim, é isso. Eu acho que é muito mais natural, não é? Tu convidares alguém para jantar ou para ir beber um copo ao final do dia e servires aquele vinho do que ires bater à porta. Mas o modelo existe e o modelo é usado por muita gente, não é? Vamos bater à porta e Deve dizer funcionar. que. Eu acho que sim, a mim deixa-me desconfortável, mas mais uma vez, o meu lado introvert não é? Acho que a mim não, há um retraimento, não me sai naturalmente. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque enquanto para algumas pessoas é muito natural, faz parte da sua natureza e vão e têm a conversa e não têm problemas nenhuns em vender o que quer que seja que querem vender. Para mim não é natural, e ao não ser natural eu acho que depois também não cria a ligação emocional com o outro lado, certo? Não cria empatia, não cria não há ligação, é forçado e portanto não tem resultados. E aí eu acho que tem a ver também muito com a minha personalidade e achar que, às vezes erradamente, que as coisas deviam vender-se por si próprias, blá blá blá, se forem boas, se o meu trabalho for bom, ele vende-se por si próprio. Ai, há tanto a dizer sobre isso, Elia Alexandra. Eu sei, lembrei-me de um chefe, um dos meus primeiros chefes em Genebra, que me dizia: esquece, o trabalho vende-se por si próprio. Tu tens de fazer o teu próprio marketing, tu tens de ir e dizer: eu fiz o projeto X com os resultados Y com, não, vai vender-te. E ele diz: mas primeiro seca o cabelo, porque estás a trabalhar para cabeleireiros e não podes vir para aqui como se tivesses saída da piscina. Portanto, primeiro vai secar o cabelo e depois vai vender o teu trabalho. Portanto, a questão de imagem e de marketing pessoal, muito importante. Mas eu estou a encontrar formas de fazer o meu marketing pessoal num registro em que eu me sinto mais à vontade, mais confortável, mais confiante, em que efetivamente consigo mostrar aquilo que sou capaz e aquilo que é o valor acrescentado do meu trabalho. Quando tenho essa oportunidade, acho que encontrei o meu modelo de conversão. Mas eu acho que também é muito por aí, atenção, porque é uma coisa que para mim antes era muito desconfortável, agora é menos desconfortável, porque se tornou mais natural. Nomeadamente, se calhar no início de nós começámos a fazer a Anitta, jamais teríamos um episódio assim, em que falávamos do que é que fazíamos para conseguir novos clientes ou novo público, e agora já estamos muito mais à vontade. 3 vezes nisso, é? Pois, já mais 3 vezes. Já mais elevado à nona potência. É porque eu acho que também há essa questão, porque se calhar antes compartimentalizávamos muitíssimo, quase vergonha de... Não é que eu tenha vergonha do trabalho que faço, não é isso, mas teria vergonha de falar do trabalho que faço. É um bocadinho diferente. E agora não, por exemplo, a nossa conversa começou logo estava a falar à Constança dos workshops que estou a planear, estava a perguntar à Constança pelos workshops dela, que se calhar era uma coisa que eu jamais teria feito antes. Mas eu estou como tu, eu também acho que encontrei na minha newsletter semanal uma maneira que me deixa confortável, em que eu falo de um tópico que me é querido, seja ele qual for, não é? E não é, eu aproveito eu acho que falo, pelo menos tento falar com transparência do que é que está a acontecer. Eu estou a tentar vender entradas para os workshops no Porto e não estou a conseguir, preciso de mais e preciso da vossa ajuda. E eu acho que posicionando desta forma, porque é uma forma que para mim é honesta e transparente, para mim resulta melhor, sinto-me confortável assim, na vulnerabilidade, digamos. Eu digo-te, tal como eu, enquanto, aliás, ouvinte de podcasts, consumidora de género de produtos que tu não tricote, portanto, mas estou doida para fazer o teu workshop de amostras, quer dizer, percebo o básico. Eu, enquanto ouvinte de podcasts e consumidora de género de produtos que tu vendes, Lili, menos dos da Eli, adoro que as pessoas sejam transparentes. Adoro, não é curiosidade mórbida, nem quero que as pessoas se ponham a choramingar. Isso detesto, não é? Ai, coitadinha de mim, não vendi nada. Mas não é nada disso que tu fazes, mas há pessoas que fazem. Mas adoro que as pessoas sejam transparentes e digam, partilhem, não é? Porque cria-se uma relação. Quando tu segues uma pessoa praticamente todos os dias,
ou antes porque lias o seu blog, ou agora porque vais todos os dias ao Instagram dela, tu sentes-te um bocado, sentes-te muito próximo, sentes-te, não digo amigo, porque amigo é uma relação recíproca, mas sentes-te muito próximo e gostas que a pessoa não seja um bloco de gelo intransponível, gostas que a pessoa seja humana e que te vá contando e então às vezes até te pede ajuda e se calhar tu podes participar e trazer-lhe algo, não é? É uma relação muito natural entre seres humanos. Portanto, eu acho que estás num ponto muito equilibrado e como vos digo, por exemplo, no podcast, eu adoro quando as pessoas... Gosto de saber mais sobre as pessoas que estão... Não é? Porque a pessoa cria uma relação de amizade, de fidelidade, de empatia, de carinho. E gosta de saber, não é se os filhos dormem à noite ou não e o que é que comeu ao pequeno almoço, não é isso. Mas gosta assim de uns lámirés de vida. Eu, pelo menos, gosto. Não gosto de coisas muito compartimentalizadas. Sim, eu também gosto de saber um bocadinho do que se passa atrás. Não é, lá está, não quer saber propriamente da cosquice da vida pessoal, não é por aí. Mas gosto de saber de coisas da vida pessoal que tenham impacto na vida profissional. Portanto, imagina, eu gosto de partilhar, por exemplo, uma parte das nossas caminhadas de fim de semana. Gosto porque acho que contribuem de alguma maneira também para a minha postura na vida profissional. E para o trabalho que tu fazes, o teu processo criativo, de onde é que te vêm as ideias. Por exemplo, eu gostei imenso em relação a este Shile, que disseste de qual é que foi o teu ponto de partida, foi a lã, mas depois ficou 1 ano ou 2, ou não sei quantos anos no armário, exato, e depois não sei o quê, fez surgir uma ideia agora, e isso é giríssimo para um consumidor. Porque hoje em dia a vida é tão impessoal, não é? Entrar numa loja que há em todo lado no mundo, tu compras coisas feitas à mão ou por pessoas individuais, porque queres também essa conexão. Sim, é isso. Porque senão ias comprar à Zara ou à Mango ou não sei o que desta vida. Exatamente. Portanto, depois de mais um episódio em que experimentaram o lado mais visceral da Anitta, e podem agradecer à Billy e à Constança, deixamos-vos com espaço para enviarem mais sugestões sobre temas, para nos dizerem se continuam a gostar deste formato tão arriscado e com a promessa de terem mais, porque já percebi, estou em minoria e isto não acaba por aqui. Eu só quero dizer antes de concluirmos que eu hoje ainda não falei daquela pessoa que eu menciono sempre. Ai, pois é! Que loucura! Só quero deixar esse... Santa Teresa! Vejam o episódio que saiu no dia 27 de outubro, que é para saberem o contexto. Mas fica aqui só... Queria só dizer isso, ok? Tá, pronto. E ao dizeres isso, falaste nela. Não disse o nome. Falaste? Por isso. Eu acho, olha, isto quase que dava asa a um concurso ou uma competição em que tentávamos ver o número de episódios em que a Billy não refere o nome. Olha, isto parece aquele jogo do tens que fazer a conversa toda sem dizer sim e não. É o tabu, não é? Sim, também. É isto. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou em facebook.com/anitanotrabalho. Para consultas mais específicas, a Anitta está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório ou calendly.com. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy. Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e instagram.com/alice_in Wonderland.
e a participação especial de Constança Cabral no Instagram em instagram.com/Constança Cabral. Olhem, eu não sei de vocês, mas eu adorei este episódio, portanto já estou looking forward para o próximo. Eu gostei imenso, para mim era sempre assim. Até à próxima! Até não sei, eu não sei se volto, não é? Eu não sei se volto. Olá.